Pois é, meus amigos, mais um dia, mais uma placa de vídeo. Eu tenho aqui em mãos um lançamento, né? A quarta placa de vídeo da AMD de nova geração, RX 6700 XT de 12 GB. Todas as que tinham vindo até agora tinham 16, agora nós temos uma menor quantidade de VRAM. Essa aqui é a substituta da 5700 XT lá de 2019, oferecendo como principal diferencial, além da maior quantidade de VRAM, o suporte a Ray Trace acelerado via hardware, tal como as placas da NVIDIA já ofereciam. Além disso, a gente tem uma melhor eficiência energética e recursos exclusivos como o Smart Access Memory, que permite que um CPU Ryzen 5000, Ryzen 3000, agora os CPUs Intel também estão recebendo esse suporte, acessem por completo a VRAM da placa, melhorando assim a performance em alguns jogos. Por outro lado, ela também visa disputar contra a 3060 Ti da NVIDIA, oferecendo, entre outros diferenciais, uma maior quantidade de VRAM, 12 versus 8. A gente vai testar isso na prática para ver se vai fazer diferença nos jogos da minha lista de testes atual. Esse vídeo é um oferecimento de Cooler Master GM27CF. Entre na realidade imersiva com tela 1500R, a curvatura perfeita que oferece imersão e conforto de uso. Com taxa de atualização de 165 Hz, overclock até 200 Hz, esse monitor é compatível com FreeSync Premium G-Sync, oferecendo alto padrão de qualidade e tempo de resposta para games. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Esse aqui é um modelo de referência da AMD, que é vendido não só por eles, mas os parceiros como uma Asus, uma Sapphire pode vender se eles quiserem, mas normalmente eles trazem um foco maior nos modelos customizados, um Nitro+, um Strix, um Red Devil, enfim, que a gente deve ver no mercado talvez já no dia do lançamento ou nos próximos dias. Aqui nós temos uma placa pela primeira vez dessa nova geração com duas fãs, todas elas tinham 3 fãs a partir da 6800, isso porque o consumo dessa placa, a dissipação de calor é menor, o TDP é estimado em 230 watts, por isso que eles colocaram duas fãs, e é consideravelmente melhor em relação ao projeto Blower da 5700 XT que eu critiquei aqui no canal. Era uma placa que batia ali 90 graus facilmente. Aqui nós temos uma placa que é semi-aberta, com duas fãs, e com certeza deve pegar uma temperatura menor, a gente vai ver ao longo desse vídeo, vem comigo até o final. Um R espelhado foi posicionado no meio da placa, vem aquela piada do Equipe Rocket, né, os 3 Rs ali, além de outros 2 em cima das fãs. A estrutura externa é em metal, essa aqui é uma placa realmente bastante bonita, bem rígida, dá a impressão de acabamento premium ao nível das Founders Edition da NVIDIA, né? Então melhor em relação ao antigo projeto. Em cima a gente tem a logo Radeon, que é iluminada em vermelho, enquanto que essa linha aqui é apenas pintada, ficaria legal. Se essa linha também tivesse um LED vermelho, a placa ia ficar bem chamativa no seu gabinete. O conector de 8 de 6 pinos tradicionais alimentam a placa, que tem fonte sugerida de 650 watts. E aqui nessa parte de cima, boa parte do calor é expelido, enquanto que na parte de trás, por ser totalmente fechado assim como as placas superiores, é uma coisa estranha, não tem nenhum tipo de saída de calor por aqui, então o calor fica retido dentro do seu gabinete. É preciso que você tenha umas fãs soprando ali para retirar esse calor, senão ele acaba ficando acumulado, saturado dentro do seu case, ok? Bom, atrás nós temos um backplate de metal na cor prata, que ajuda a reforçar a placa e deixa ela também bastante bonita, fecha esse estilo nas cores preto, prata e vermelho. Agora vamos para a parte interna. São muitos parafusos, mas a placa é relativamente fácil de você desmontar. Nós temos uma base plate na cor preta, que é responsável por fazer o contato com os chips de memória, com os DRMOS via thermal pad. Essa base, por consequência, fica em contato com o dissipador principal, com aletas, com 3 heat pipes, e aqui a gente tem uma base de cobre que fica em contato direto com a GPU, que é a parte que mais dissipa calor aqui. Então todo o conjunto está conectado de alguma forma, mas primariamente há um maior cuidado na GPU, posteriormente nos chips de memória e no VRM em si. O PCB de referência é de 10 camadas, onde podemos ver indutores filtrando a entrada de energia dos slots, além de fusistores, e nós temos também fusíveis nas saídas de vídeo, visando a proteção do projeto. No sistema de filtragem da placa nós temos 11 capacitores sólidos na entrada, outros 11 na saída, um para cada fase, além de dezenas de capacitores de cerâmica espalhados dos dois lados.
Como estágio de potência, a AMD usou 2 componentes, são 8 dos novos Vishay SIC 649 de 60 A, infelizmente ainda sem datasheet público, então não sei mais informações sobre eles, e os já conhecidos SIC 632, sendo 3 deles, né? Pelo arranjo dos PWMs, o VRM aqui é de 8 mais 3 fases, 8 para GPU, 3 para memória. A GPU é estreante na V22XT, a menor até agora dentre as RDNA 2, medindo 335 mm² com 17,2 bilhões de transistores em 7 nanômetros TSMC. Ela tem a mesma contagem de shaders, hops e TMUs da 5700XT 2560, agora trazendo 40 aceleradores Ray Tracing por cada Compute Unit. O barramento em relação ao 5700XT caiu para 192 bits, porém como essa placa tem um Infinity Cache, nesse caso 96 MB, a vazão real da memória entre GPU e memória é um pouco maior, tá? Isso é difícil de mensurar exatamente com números. São 6 módulos de memória, Samsung em 16 GHz total, ali somando a vazão entre todos eles, 2 GB por módulo, vazão final de 384 GB por segundo. Aqui nós temos um teste de fato bem interessante, porque essa placa tem a mesma contagem de Compute Units, shaders, hops, TMUs da 5700XT. Então o quão mais rápido é um shader, um Compute Unit, um conjunto de núcleos de RDNA 2 versus RDNA 1. Agora dá para fazer esse teste porque a gente não tinha uma 5800, uma 5900, não é? A AMD classifica essa placa como sendo uma placa com bom desempenho para 1440p, então essa vai ser a resolução primária dos testes, além do 4K para a gente forçar um pouquinho mais para ver até onde a placa vai, se você pretender um dia subir a resolução, comprar uma TV 4K, um monitor 4K, tá bom? Em Assassin's Creed Valhalla, 1440p no muito alto, a placa chega brilhando e ultrapassa com margem a 3070, 80 quadros versus 72, 16 a mais que a 5700XT. Em 4K, porém, mesmo a 3070 Ti encosta nela e a 3070 ultrapassa. O mesmo se repete em Battlefield 5, em 1440p, a 6700XT ultrapassa a 3070 e 3060 Ti, ficando no meio delas quando subimos mais a resolução. Em Flight Simulator, provavelmente precisa de otimização para ela com futuros drivers, porque a performance foi um pouco estranha, né? Ela ficou ali até mesmo inferior em relação a 5700XT em 1440p, enquanto que no 4K, com maior exigência do hardware, aí sim ela conseguiu se distanciar um pouquinho, mas ainda ficou abaixo da 3060 Ti. Em Horizon Zero Dawn, conhecido por alocar bastante VRAM, esse é um dos games que a AMD faz o marketing dos 12 GB, ó, nós temos mais memória que a 3070 e tal. Em 1440p ela fica entre a 3060 Ti e 3070, 99 quadros, enquanto que em 4K ela perde para 3060 Ti, ou seja, não foi a VRAM que permitiu com que ela ficasse com uma performance superior, tá? Mesmo tendo 12, ela ficou abaixo das placas com 8 GB, que é o caso da 3060 Ti e 3070. Em Metro Exodus ela fica empatada com a 3060 Ti, são 14 frames de diferença da 3070 em 1440p. Em 4K ela surpreende por ter uma excelente estabilidade, com pequena margem entre mínima e média, ficando abaixo da 3060 Ti na média, vencendo na mínima. Em Red Dead Redemption 2, 1440p no processo do hardware Unbox de 91 quadros de média e 71 de mínima, empatada com a 3060 Ti abaixo da 3070, se repetindo em 4K, agora entrando em 56 quadros, que é uma boa margem para você rodar esse game. Resident Evil 3 Remake ela preenche mais uma vez essa lacuna entre 3060 Ti e 3070, mostrando que veio para brigar com ambas, mas primariamente contra a 3060 Ti. 157 quadros em 1440p, 78 em 4K, dessa vez empatada com a 3060 Ti, enquanto que a 3070 deu uma guinada. Em Shadow of the Tomb Raider, no preset Ultra 1440p, 106 quadros na média, mais próxima da 3060 Ti do que da 3070, enquanto que em 4K ela ficou exatamente no meio delas, 4 frames a mais e 4 frames a menos, 59 na média. The Division 2 no Ultra, a placa entregou uma excelente estabilidade mais uma vez, com baixa diferença entre média e mínima, subindo para 4K, essa relação continua, porém só a 6800 XT e a 3080 tiveram condições de fazer 60 quadros no Ultra, então fica claro que essa placa realmente vai bem no 1440p, 4K é um opcional para ela, obviamente também se você baixa para Full HD você vai ter bastante margem na placa, aí é contigo. Então fechando os testes de rasterização,
performance relativa nos novos jogos testados. Aqui nós temos uma placa que de fato briga contra as duas placas, mas primariamente contra a 3060 Ti. Ela fica aqui 3% acima dela. Pode incomodar a 3070 em alguns títulos, ela chega até passar alguns títulos a 3070, mas no geral ela fica ali nesse meio termo entre as duas placas, ficando aqui então em 1040p, 8% mais fraca que a 3070, 22% mais fraca que a 6800, sua irmã menor, e 19% mais rápida que a 5700 XT, a sua antecessora, subindo para 4K devido à maior largura de banda nas placas da NVIDIA. Essa diferença acaba diminuindo, então você tem um empate técnico entre a 6700 XT e a 3060 Ti, enquanto que a 3070 sobe ali 15% acima dela, mesmo tendo menos VRAM. Então não é só a quantidade de VRAM que vai definir a performance. Aqui a gente está vendo placas de 8 GB brigando bem contra uma placa de 12. Essa vantagem da NVIDIA também acontece em Ray Tracing, onde a AMD está estreando nesse momento, primeira geração, enquanto que a NVIDIA já traz isso desde 2018, já está na segunda geração dos RT Cores, já vinha preparando o terreno há mais tempo. Então, Contro no Ultra com Ray Tracing no médio, veja, eu nem forcei tanto o Ray Tracing assim, deixei no médio. A 6700 XT faz 38 quadros em 1040p, menos que a 2060 Super. E se você liga o DLSS da NVIDIA, mesmo a mais fraca 2060 Super, entrega 60 quadros. Em 4K, bom, fica claro que não dá Ray Tracing nessa placa, é só para Full HD mesmo, no máximo estourando 1040p. Enquanto o game prova isso, o Watch Dogs Legion 1040p, muito alto, com Ray Tracing médio, mais uma vez não forcei muito o Ray Tracing, 35 quadros na média em 1040p. Enquanto isso, sua concorrente 3060 Ti fez 47 na média, né, foi o maior, com DLSS 70 quadros, isso no modo qualidade, dobrando em relação a 6700 XT. Agora, ok, essa é a performance, mas e sobre a temperatura, já que essa aqui é uma evolução daquela 5700 XT com seu cooler blower, tudo fechado, o quanto essa placa melhorou? Olha, eu diria que as 3 fãs cairia bem aqui, porque as 2 fãs deixaram essa placa um pouco esquentada, ela pega ali 81 graus, de fato é mais fria que o blower da geração passada, nos seus 87 graus de média, que chega a beirar os 90 graus ali boa parte do teste, mas eu esperava que essa placa fosse um pouco mais fria, dada a maior eficiência energética das RDNA 2.0, tá bom? Ao menos a placa é bem mais silenciosa, vocês podem conferir os testes aí. E devido à temperatura e limitações desse projeto, a GPU oscilou mais que a 6800 no XT, com suas 3 fãs, porém, surpreendentemente, o clock dessa placa é lá em cima, no estoque, ela beira os 2500 MHz em estoque, mesmo quente. Deu até para fazer um overclock, mas a placa já está meio que no seu limite ali também, o projeto em si, então eu cravei próximo dos 2.600, o que é surpreendente, memória RAM em 17.1 GHz com a mesma temperatura. Basicamente o que aconteceu aqui foi apenas uma maior rotação das fãs da placa. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo, mais um review de placa de vídeo lançamento. Eu sei que muitos de vocês acabam ficando chateados porque você vê o review, gosta da placa, e aí Lucas, vai ter para comprar? A performance da placa é ok, ela vem para competir contra a 3060 Ti, ela custa mais do que ela, mas também oferece um desempenho maior, ela vem $100 a menos que a 6800, sua irmã maior ali com 3 fãs, mas e aí, será que vai ter? No dia do lançamento de 17 de março, não tenho certeza se no Brasil a gente vai encontrar. Lá fora é possível que sim. A AMD disse que vai ter mais estoque da 6700 XT no lançamento. Eles vão vender diretamente no seu site, no preço anunciado. Agora, por quanto tempo vai durar? Essa questão. E sobre o preço anunciado, na falta das placas, no baixo suprimento, como que a gente tem visto nos últimos lançamentos, né? Você tem pouquíssimas unidades, o preço naturalmente vai subindo, bem acima do que o fabricante anuncia. Então, na falta da placa, qual vai ser o preço real praticado? É o que a gente vai ver nas próximas semanas, né? Enfim, considerando que é um projeto um pouco esquentado, seria interessante você partir para um modelo customizado, tradicional, como um Nitro+, um Red Dev, um Strix, enfim. Caso você queira optar pelo modelo de referência, seja vendido pela AMD ou pelos parceiros Asus, Gigabyte, enfim, saiba que a placa é um pouco
esquentada, tá? Dá para você eventualmente aqui acelerar um pouco as fãs, mas o padrão dela que eu encontrei é que ela realmente é um pouquinho mais quente. A 6800 com 3 fãs deixa a GPU, mesmo maior, bem mais refrescada aqui, tá bom? Então eu imagino que o projeto customizado eu devo baixar pelo menos uns 10 a 15 graus dessa placa, tá bom? Bom, agora vamos aos diferenciais dessa placa em relação à sua concorrente principal 3060 Ti. Ela oferece uma leve vantagem na rasterização, a gente viu ali em 1440p isso acontecendo, em Full HD isso também vai acontecer, então quanto menor a resolução, maior vai ser a vantagem da AMD, enquanto quando você sobe a resolução, você vai perdendo um pouco essa vantagem por conta da vazão real de memória e GPU, tá bom? Ela oferece maior quantidade de VRAM, essa é uma das apostas da AMD visando longevidade. Olha, aqui a gente tem 12 e lá você tem 8. Faz tempo que a AMD sempre oferece como diferencial maior quantidade de VRAM, desde a época ali da, sei lá, RX, a R9 390 com 8 GB, enquanto você tinha placas da NVIDIA com 6 GB, por exemplo, né? Agora, quando o assunto é Ray Tracing, realmente a NVIDIA está à frente, tá? Então essa placa tem dificuldades para rodar Ray Tracing no 1440p, você precisaria baixar para Full HD ou reduzir os gráficos para rodar em 1440p. E o DLSS faz falta. A AMD disse que vai lançar um recurso parecido, deve estar às portas aí, não sei exatamente quando isso vai acontecer, mas é um recurso via software, até onde se sabe, que deve trazer uma mitigação, um aumento na performance, tal como acontece com o DLSS. Se vai ser tão eficiente quanto ele, 2.0, a gente vai descobrir nos próximos meses, quando ele for lançado. Então, sobre o preço, pessoal, aqui nós temos uma placa que custa $480, como eu falei para vocês, ela chega no preço de lançamento acima da 5700 XT, que foi lançada por $399. Então, curiosamente, essa aqui é uma placa que custa 20% a mais que no lançamento da 5700 XT e oferece 20% mais performance. Então ela oferece mais performance, mas pô, puxa de volta e cobra mais por isso também, né? Com o Smart Access Memory que essa placa tem, aí ela acaba equilibrando um pouco mais a balança para performance, porque você ganha performance grátis, né, com o Smart Access usando CPUs selecionados, como eu já expliquei para vocês. Inclusive eu já testei o Smart Access, está aparecendo aqui no canto, realmente dá uma performance a mais em alguns games, tá bom? Em relação ao seu principal concorrente, 3060 Ti, ela é mais rápida na rasterização, porém ela também cobra mais que isso no preço no papel, anunciado, porque o preço real, como você sabe, vai flutuar loucamente nesse momento de crise de GPUs, tá? Mas no papel, ela custa mais que a 3060 Ti e oferece um pouco a mais que ela. Ela fica próximo do preço anunciado da 3070, e a performance em alguns games chega a passar 3070. Então ela tem uma performance legal, mas o preço eu imaginava que poderia ser um pouquinho mais baixo, já que a concorrente é a 3060 Ti. Se a placa chegasse por $399, faria sentido em relação até mesmo a 5700 XT, que custa seus $399. Então a placa faria um upgrade no mesmo preço da geração passada. Seria algo interessante. Bom pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse review. Em breve vou trazer gameplays, os comparativos nos jogos lado a lado para que vocês possam conferir aí sem que eu fique explicando aqui, dando a minha opinião, tá bom? Então se inscreva no canal para não perder, confira aqui na descrição os patrocinadores do canal e, por favor, compartilhe, deixe seu comentário, é muito importante, deixe seu like, se inscreva, não se esqueça. Um grande abraço, muito obrigado, tchau, tchau.